Entrei em estado alterado de consciência e vi o rosto suave de Eveline, sorrindo para mim e dizendo: Andrei, meu querido, ainda não chegou teu momento. Aproveite esses instantes que ainda te restarão no mundo humano para retornar ao caminho da luz. Naquele mesmo instante, Gadeer arregalou os olhos, assustado, surpreendendo-me e fazendo-me perder o contato com Eveline. Eu olhei para meus lados, e lá estavam elas, em seus postos, como sempre estariam nos anos seguintes, Sol, de pé, à minha esquerda, e Lua, à direita, com os braços cruzados sobre o peito. As duas belas e exuberantes mulheres já vestiam os magníficos trajes dos magos negros do Vril. As roupas negras brilhantes, coladas aos seus corpos curvilíneos sensuais, viriam causar na sociedade atlante uma verdadeira fascinação, nos anos seguintes, tomando as lendas vivas da beleza. Em alguns pobres desavisados, até mesmo renderiam paixões enlouquecedoras, levando-os à loucura ou até mesmo ao suicídio. A única diferença entre elas e as demais sacerdotisas eram os calçados. Todas usavam botas até a altura dos joelhos, mas elas calçavam sandálias delicadas de salto alto. Lua utilizava uma prateada, cravejada de diamantes raríssimos, e Sol, uma dourada, com detalhes em oricalco puro, o ouro dos deuses. Acredito que boa parte do encantamento que elas causavam nos homens e até mesmo em algumas mulheres estava na beleza indescritível de seus pezinhos, que colocavam todos literalmente de joelhos, embevecidos por uma louca fascinação. Ao descobrirem esse poder que possuíam, além do proporcionado pelo Vril, passaram a manipular as pessoas conforme nossos interesses. Enquanto eu necessitava utilizar-me de requintados recursos hipnóticos, as gêmeas apenas miravam de forma insinuante os olhos de suas vítimas para terem amplo domínio sobre elas. Somente as duas, entre todos os sacerdotes do Vril, não utilizavam as roupas completamente negras, com a capa escarlate. Gadeer não contava neste aspecto, porque ele se achava mais que um sacerdote do quinto elemento. Ele acreditava ser o grande rei de Atlântida e, portanto, vestia-se com túnicas esquisitas, que mais o assemelhavam a um ser extraterrestre andrógeno. Lua descruzou, então, os braços sobre o peito, mostrando a beleza de seu busto escultural, coberto apenas pela blusa negra com elegante decote, semelhante ao de sua irmã, enquanto brincava com o Vril em suas mãos, indicando o poder inconteste das duas. A morena sedutora olhou profundamente nos olhos de Gadeer e falou, com sua voz rouca, que era extremamente poderosa, quando estava irada, mas de uma sensualidade notável, quando apaixonada: você deve ser Gadeer. Lembro-me de que Andrei e os grandes mestres nos escondiam de você, quando éramos crianças. Eles queriam evitar que nosso poder caísse em suas mãos. O terrível líder da raça branca sorriu e modificou suas intenções, pois percebeu que eu poderia trazê-las para seu lado na guerra. Em seguida, falou: as famosas gêmeas. Que felicidade tê-las aqui na capital. Imaginei que vocês estivessem escondidas com Artemis e Nasser, caso realmente existissem. Eu suspeitava da existência de vocês, mas nunca tive a confirmação. Vocês foram muito bem ocultadas de minha visão. Nunca as senti verdadeiramente, apesar de suspeitar de que uma poderosa força do Vril encontrava-se longe de meu alcance. Depois de disfarçar por alguns segundos, ele voltou a falar: eu estava aqui fazendo companhia ao nosso Andrei. Fico feliz de que ele esteja se restabelecendo e sendo bem cuidado. Bem, mas agora preciso ir. Espero poder vê-las na próxima reunião dos sacerdotes do Vril. Vocês terão destaque em nossa sociedade e possuirão tudo o que desejarem. Basta pedirem, e serão atendidas prontamente. Sol sorriu com a atitude vil de Gadeer e respondeu, com um sorriso irônico: nós faremos tudo o que Andrei desejar. Acho que você precisa dele mais do que imagina. O líder da raça branca esboçou um sorriso pálido,
ressaltando ainda mais as marcas de expressão de seu rosto, e respondeu, com voz pausada e cínica, certamente, minha querida. André é um dos mais valorosos sacerdotes nessa batalha. Jamais atingiremos nosso objetivo sem a cooperação dele. Temos só em pensar que poderíamos ter ficado sem ele, após o atentado que sofreu. Só fez uma expressão de escárnio e murmurou, sei. O terrível mago das sombras pigarreou e disse, retirando-se, agora preciso ir. Assuntos urgentes reclamam minha atenção. E, discreto como chegou, saiu em passos rápidos por uma porta pela qual não entrou, causando estupefação nos vigilantes. Assim que ele se retirou, as meninas relaxaram e correram para meus braços, com um sorriso infantil em seus rostos. Ficamos abraçados em silêncio por vários minutos. Minhas meninas estavam de volta aos meus braços. Porém, agora não eram mais crianças, mas sim duas mulheres exuberantes. Eu senti uma energia diferente nas cinturas delas, que estavam envolvidas por meus braços. Não existia mais aquela energia infantil, e sim uma vibração feminina, febril, ao me abraçarem. E aquela sensação me levou a um sentimento imenso de bem-estar. Eu poderia ficar a noite inteira ali, abraçado a elas. Nossos chakras básicos entraram em sintonia e, imediatamente, começaram a realizar trocas de energias. Eu precisava daquela energia telúrica para restabelecer-me. Uma verdadeira sensação de viver pulsou novamente em meu coração. E Lua, não se contendo mais, beijou meus lábios de forma ardente e apaixonada. Logo depois, Só fez o mesmo gesto. Eu olhei para elas, surpreso, e perguntei, mas o que significa isso? Lua não me deixou prosseguir e respondeu, com firmeza, significa que seremos suas esposas. Não somos mais crianças. Viemos para cá a fim de cumprirmos nossos destinos. Eu estava demasiadamente cativado por aquelas duas belas e estonteantes mulheres que pareciam irradiar a energia dos astros que representavam seus próprios nomes. Os longos cabelos louros de Sol e os escuros de Lua, os traços idênticos, com exceção apenas do tom da pele, muito claro em Sol e levemente moreno em Lua, os olhares angelicais e ao mesmo tempo sensuais, as mãos belíssimas, com as unhas pintadas de vermelho, os lindos pés, com as belíssimas sandálias de salto alto, a silhueta feminina, impecável, com curvas sedutoras, tudo isso aliado ao mais importante, nossa sintonia perfeita desde que elas eram crianças, o prazer de estarmos juntos e vivermos todos os pequenos detalhes da vida com a sintonia e a cumplicidade que eu só havia sentido ao lado de Eveline. Todos esses fatores me levaram a não relutar em aceitar aquele convite inusitado. Além disso, nossa união faria com que meu poder com o véu ficasse ainda maior, afastando definitivamente a ideia de Gader de atentar contra a minha vida novamente. Sol, Lua e eu formaríamos um novo triângulo de forças que se inseriria no triângulo que já existia, Arnache, Rio e eu. Estes últimos poderiam talvez mudar de ideia no futuro e apoiar Gader, abandonando-me, mas as gêmeas jamais fariam isso. Eu concordei com elas, entre beijos e abraços. Naquela noite, dormimos juntos pela primeira vez e ali selamos nossa união, com uma relação amorosa intensa que durou até o sol nascer. Mesmo com a saúde debilitada, parecia que o contato íntimo com as gêmeas me nutria com uma força desconhecida, mais poderosa que o próprio véu. No dia seguinte, o restabelecimento de minha saúde fora acelerado de forma impressionante, quase me levando à cura completa, apesar da intensa atividade sexual da noite anterior. Fizemos amor com trocas energéticas por todos os poros de nossos organismos. Entre beijos e abraços, selamos nossa união definitiva e incondicional. Por meio de olhares, identificamos nossas almas como plenamente afins, almas trigêmeas, por assim dizer. A partir daquele instante, estabelecemos uma ligação que duraria não apenas aquela única vida, mas sim milênios.
Lua e eu dormimos até o meio-dia, mas Sol mal pregou os olhos, completamente entregue à sua paixão. Envolvida por pensamentos felizes, ficou tocando harpa serenamente, sentada no divã da sacada de meu apartamento, com suas torneadas pernas louras para o alto. Pela tarde, Lua fez um sinal para os guardas para que eles desalojassem todas as mulheres de meus aposentos, acomodando-as em outros apartamentos do grande prédio ou, então, levando-as de volta às casas de seus familiares. Eu fiz uma expressão de contrariedade, indignado com aquela prematura intervenção de Lua em minha vida. Ela sorriu e disse-me, não fique assim, meu amor. Posso garantir-lhe que você nunca mais pensará em nenhuma outra mulher, enquanto minha maninha e eu estivermos ao seu lado. Se eu estiver enganada, pode trazê-las de volta, não nos importaremos. Naquele momento, eu nada disse, mas pensei que era exatamente isso que faria, caso elas não me completassem. Mas as gêmeas eram especiais. Tanto me completaram que, como já disse, ficamos unidos no astral por milênios, após a submersão da grande ilha. Creio que foi um dos mais longos casamentos da história. E só foi suspenso porque necessitávamos trilhar novas e diferenciadas experiências evolutivas, em futuras existências no plano físico. Todas as minhas mulheres terminaram aceitando, com o tempo, que as gêmeas e eu nos completávamos de forma absoluta e abriram mão de minha companhia, sem mágoas. Somente Electra, com seu poço sem fim de rancor, manteve-se em permanente estado de guerra contra nós. Seu ódio contra mim aumentou ainda mais, e o ciúme e a inveja que tinha das gêmeas ultrapassavam todos os limites do bom senso. O rancor e a mágoa são venenos que corroem a própria alma de quem os cultiva. Electra parecia viver para alimentar esses sentimentos, perdendo a oportunidade de evoluir espiritualmente e crescer como pessoa. Deixava de ser feliz por viver em função dos outros, esquecendo-se de si mesma. Fora abençoada com o domínio sobre o frio, mas jogou tudo fora por ter uma alma doente. Se Deus tivesse lhe dado uma vida longa nessa existência, certamente ela não teria como usufruir de tais anos, já que envenenava a própria alma todos os dias, precipitando a falência de seu organismo. 6 semanas depois, quando eu estava totalmente recuperado do atentado que sofrerá, Sol, Lua e eu passamos a deslumbrar os eventos da decadente sociedade Atlante. As gêmeas pareciam 2 princesas, e eu parecia o rei que fora abençoado com tão magnífica companhia. Além da beleza, elas eram muito inteligentes, sendo Sol uma artista nata, cantava, dançava e representava com um desembaraço notável, cativando todos ao seu redor, praticamente, enlouquecendo-os com seu talento. Lua, por sua vez, era uma escritora de mão cheia. Seus conceitos filosóficos, poemas geniais, em poucas palavras, e as músicas que compunha para a irmã cantar eram de uma profundidade e de uma sabedoria que causavam espanto, mesmo em uma sociedade que vinha perdendo seus valores, nas últimas décadas. A adorável morena também tinha personalidade forte nos debates filosóficos, encantando a todos, principalmente as pessoas mais maduras, que ainda mantinham bons valores, apesar de tudo. Isso foi fundamental para ela não sofrer demasiado preconceito por causa de seu tom de pele e da cor dos cabelos, semelhantes aos de nossos inimigos da raça vermelha. A beleza encantadora e a sabedoria que impunha respeito foram determinantes para ela ser aceita em meio a uma sociedade que se tornava cada dia menos caridosa e fraterna com aqueles que eram diferentes sob algum aspecto. O preconceito havia brotado na sociedade Atlante desde a chegada dos capelinos e viria a tornar-se, infelizmente, uma constante em nossa humanidade até os dias atuais. Até mesmo Gadeio, que era extremamente racista, respeitava a Lua, por sua inteligência, beleza e, principalmente, pelo poder convril, que ele cobiçava como ninguém. Arnash ficara chateado comigo por eu abandonar o mundo das conquistas e me atrelar definitivamente às gêmeas. Entretanto,
Ele dizia daquele jeito só dele: Andrei, meu irmão, você me decepcionou. Deixou-se seduzir pelo encanto das gêmeas. Mas creio que seria impossível não ceder. Ainda bem que elas só têm olhos para você. Não sei também se eu conseguiria resistir. E você sabe que abandonar as conquistas para mim é o mesmo que abandonar a vida. Eu sorri com o comentário hilário do amigo e o abracei. Depois lhe disse, em tom fraternal: um dia você aquietará esse coração também, querido amigo. Ele sacudiu a cabeça e respondeu: acho muito difícil que isso aconteça. Arnaste casado é Arnaste morto. Riu, gargalhou com as palavras do amigo mulherengo e disse-lhe: vamos, Arnaste, vamos circular pela festa. Nosso amigo Andrei agora não pode mais nos acompanhar. E os dois, então, saíram abraçados. Eu não senti inveja de Les. Talvez eu já estivesse cansado daquela vida, com minhas energias drenadas por causa daquela rotina extenuante. Desde que as gêmeas haviam chegado, parecia que minha vitalidade aumentara, assim como minha lucidez. Meu sono estava mais tranquilo e, apesar de as intensas relações sexuais noturnas prosseguirem, agora parecia que eu adquiri uma verdadeira energia com a juventude e vitalidade das moças. Com as mulheres anteriores, isso também acontecia, mas com Suílua parecia que eu tomava verdadeiras injeções de ânimo. Provavelmente por ser uma relação com sentimentos verdadeiros, e não apenas uma troca de energias sexuais. Ao contrário dos relacionamentos anteriores, em que eu era sugado e sugava, como verdadeiros vampiros, com as doces gêmeas o processo era inverso. Eu me doava para elas, de todo o coração, e elas faziam o mesmo, tomando essa troca de energias algo verdadeiramente sublime. Elas rapidamente se adaptaram àquele mundo, que, apesar dos valores mesquinhos, era divertido e interessante para quem apreciava boas festas e uma diversidade artística instigante. As meninas eram bem dinâmicas e criativas. O mundo infernal de Atlântida, no período das trevas, também tinha seu fascínio. E, como éramos almas ainda distanciadas da verdadeira busca, sentíamos-nos bem à vontade naquele meio. O mesmo desconforto que eu sentia por viver somente em meio aos templos e às meditações era compartilhado por elas. Nós parecíamos necessitar da vida desses dois mundos, luz e treva, para sermos felizes. Com a chegada delas, pude resgatar lembranças de meus pais, dos trabalhos que estavam sendo realizados em Kanduri e de tudo aquilo que amava, mas com o que fazia 20 anos que não tinha contato. Da mesma forma que hoje em dia é muito difícil uma pessoa espiritualizada ser feliz casando-se com alguém que não seja, naquela época, eu sentia grande tristeza por não ter com quem conversar sobre tudo aquilo que tinha feito parte de minha vida desde o nascimento. Algumas vezes, eu fechava os olhos e parecia estar ouvindo Cristo Artemis tecendo belos conceitos sobre a beleza da vida, quando as meninas falavam. As expressões, o modo de falar, os elevados conceitos de vida que permearam a infância delas e também a minha me transportavam para um reino de paz e alegria. Eu havia voltado a ser feliz, como há muito não era. Um franco sorriso começou a visitar meu rosto com mais frequência, causando espanto naqueles que me temiam e raramente tinham me visto de bom humor. A presença das meninas fez com que minha alma vibrasse em uma esfera mais iluminada, mesmo reinando em trevas. Elas nunca questionavam o fato de eu viver sintonizado com o lado sombrio, mesmo com o coração sedento por luz, porque elas sabiam o que era isso, pois tinham vivido de fato essa experiência nas montanhas de Kandur. Sabíamos que o caminho correto era o da luz, mas esta não nos completava totalmente, gerando frustração e infelicidade. Agora, as gêmeas estavam livres para extravasar seus anseios e desejos que reprimiram durante todos aqueles anos. Lu até mesmo extrapolava alguns limites para seus primeiros passos nas trevas, fazendo maldades gratuitas somente para demonstrar poder. Já Sol queria apenas curtir. Bastava não ficar entre ela e seus interesses para estar a salvo de sua ira.
O poder do Vril era algo perigoso em nossas mãos. Enquanto tínhamos o acompanhamento dos mestres, não havia problema, mas, agora, livres de qualquer cerceamento e com poder ilimitado nas mãos, as coisas certamente fugiriam ao controle. E esse aumento de forças também fez crescer minha arrogância. Se, antes, eu já me achava poderoso, o que dizer agora? Com o apoio incondicional das gêmeas, com a saúde recuperada e as gêmeas, Arnash e Rio ao meu lado, terminamos nos tornando um partido poderoso dentro da estrutura de Gadeir. Além de abandonar a ideia de me matar, ele teve de passar a me bajular, fato que muito me divertia. Além disso, com as gêmeas ao meu lado na cama, minha segurança tomou-se total. Lua pouco dormia à noite. Ela ficava cantarolando em nossos ouvidos até dormirmos, com sua voz rouca e sensual. Depois, ficava escrevendo seus textos no silêncio da noite. Quando ela dormia, Sol já estava levantando-se com o astro-rei, que era sua fonte máxima de energia. Então, ela vigiava-nos até acordarmos, por volta das 11 horas. Lua dormia pouco, mas recuperava as energias plenamente, mesmo com o curto repouso. Sol era mais dorminhoca, mas tinha uma energia fantástica durante o dia. Talvez por ser mais extrovertida, gastava mais energia e necessitava de um repouso maior. Em algumas noites, eu acordava sobressaltado, por causa dos pesadelos que continuavam a assaltar minha mente, e virava assustado para o lado direito. Lá estava a Lua, encostada no respaldo da cama, com as pernas encolhidas e escrevendo sobre os joelhos. Ela dizia, irradiando carinho, com seus belos olhos negros, durma, meu amor. Está tudo calmo. Eu sorria para ela, puxava seu pé para perto do rosto e o beijava até entrar novamente em sono profundo. Nos raros momentos em que nós três dormíamos, ficávamos de mãos dadas, em uma profunda transfusão de energia e sentimentos. Se algo acontecesse a qualquer um de nós, todos acordaríamos. A primeira pessoa que Lua matou foi defendendo meu sono. Como nosso poder tinha se tornado muito grande com a força dos dois triângulos, como chamávamos, houve algumas tentativas de me assassinar, que ocorreram à noite. E, se eu dependesse disso neste horário, estaria perdido. Sem o astro-rei nos céus, após dormir, ela ficava em estado sonambúlico. Era quase impossível despertá-la. Já a Lua era assim pela manhã, quando o satélite natural da Terra desaparecia com a claridade matutina. Naquele dia, a morena tinha ido até a sacada para respirar. O ar puro da noite percebeu, tarde demais, a aproximação de uma sombra em direção à nossa cama. Não haveria tempo de agir com o Vril, portanto, ela pulou como uma gata sobre o intruso, com uma faca na mão, e perfurou seu pescoço, de um lado ao outro. Depois, apoiou levemente os pés sobre a cama e girou o corpo, arremessando-o no chão. Eu acordei com o estrondo forte da queda do corpo do assassino, e ela me disse, de forma serena, com o punhal ensanguentado na mão, está tudo bem, meu amor, durma. Como meu espírito estava fora do corpo, atuando em outras esferas ao lado do sol, apenas deitei a cabeça e voltei ao estado de sono profundo. Quando acordei pela manhã, não havia nem vestígios de sangue pelo quarto. Se Lua não confirmasse o atentado, acreditaria que teria sido apenas mais um terrível pesadelo, tão comum naqueles dias. As batalhas do Vril, conforme informei anteriormente, as lutas realizadas pelos exércitos de ambos os lados jamais decidiriam a guerra. Tratava-se apenas de uma tentativa de reduzir o poder alheio. A vitória final viria somente quando a balança do Vril pendesse definitivamente para um dos lados, ou seja, quando uma das facções em guerra estabelecesse o poder absoluto sobre o quinto elemento, subjugando a rival. Poucas semanas depois, quando Gadeir sentiu-se suficientemente seguro, convocou nova reunião para tratar desse assunto. Nós 5 comparecemos juntos, demonstrando nossa união. Com um semblante frio e indiferente,
Sentamos-nos na grande mesa de reunião oval e aguardamos as palavras do líder da raça branca. Ele estava cada dia mais pálido, com a pele envelhecida e com um olhar impassível. Havia dias em que eu achava que ele estava morto, e alguém manipulava seu corpo com brio, como se fosse uma marionete. Mas não era isso. Sua loucura por poder estava levando-o a perder diariamente o contato com o mundo real. As ideias que tinha eram inusitadas, porém surtiam bom efeito, confundindo o Atlas no outro lado da batalha. Gader não parecia ser um homem, e sim um sinistro zumbi com poderes inimagináveis ao homem moderno. Ele, então, apoiou as mãos sobre a mesa e, de pé, falou-nos, de forma solene. Caros colaboradores, eu realizei meditações no Templo do Sol, e as almas do reino espiritual me mostraram que o caminho está aberto para a nossa vitória. Aquela menção ao templo que fora palco de paz e luz e que agora era utilizado por Gader para seus contatos com os reinos astrais inferiores causou-me imenso desconforto. Eu sabia que ele utilizava o Templo do Sol para isso, mas aquele relato me enojou. Fiquei imaginando o local sagrado que, por séculos, serviu para o trabalho de almas devotadas ao bem comum e ao amor, entre eles meus pais, sendo agora palco de rituais macabros, típicos da mente doentia de Gader. Eu sacudi a cabeça para libertar-me daqueles terríveis pensamentos e ouvir melhor as palavras de nosso líder. Ele prosseguiu, dizendo, nosso poder com o brio foi fortalecido, apesar da queda da poderosa energia em nossa natureza nos últimos anos. Realizei acordos com seres do submundo espiritual para que isso ocorresse. Hoje percebo que fomos fortalecidos para a batalha. Eles sugeriram o sacrifício de animais jovens para exalar na atmosfera energia vibrante e, assim, fortalecer-nos as almas. Realizei isso durante todos os dias do ciclo da lua cheia, ininterruptamente. Naqueles dias, Atlântida já se movimentava em direção aos rituais atrasados que permearam toda a história da humanidade e do mundo primitivo. Na época dos Atlantes da Era de Ouro, rituais e atitudes anticrísticas, como sacrificar pobres animais ou até mesmo pessoas, eram algo absolutamente inconcebível. Sublimes energias eram sempre geradas pelo amor e pela harmonia, coisa que faltava no coração de Gader e de todos ali naquela sala. Nesse aspecto, sempre me comportei como um cientista. Nunca acreditei nessas crendices. Analisava as energias da natureza por um enfoque científico, jamais me submetendo a rituais e superstições que tomam as almas submissas a perigosas entidades do mundo oculto. Em seguida, ele rapidamente mencionou a chegada das gêmeas, que, na verdade, eram de fato o único motivo para o aumento de nosso poder com o brio, mas ele nunca admitiria isso. Era melhor acreditar isso aos seus rituais satânicos, com o objetivo de atestar seu poder diante dos demais sacerdotes. Claro que muitos não caíam nessa conversa, pois sabiam que ele era poderoso, ditava as regras e ponto final. Contudo, seus assessores mais próximos, como o próprio Galeato, seguiam suas ordens e afirmações ao pé da letra, de forma cega e doentia. Gader virou-se para as doces meninas, que ainda não estavam bem preparadas para aquele circo de horrores, e falou, temos aqui nesta sala, também, Sun e Lua, que todos já devem conhecer. As belas gêmeas também foram responsáveis pelo aumento de nosso poder, permitindo-nos estabelecer um novo desafio aos sacerdotes do brio da raça vermelha. E, olhando nos olhos das meninas, concluiu, queridas meninas, vocês podem colaborar para pormos um fim a essa guerra. Conto com o apoio incondicional de vocês. Elas sorriram de forma irônica, demonstrando estarem irritadas com os sacrifícios de animais e tudo mais que fora dito. Responderam, então, a uma só voz, claro que sim. Estamos com Andrei. Agiremos conforme ele agir. Gader cerrou os pulsos envelhecidos e os dentes amarelados, mas logo percebeu que estava dando mostras disso e procurou disfarçar.
Arnash ficou enojado com as unhas das mãos do velho bruxo e confidenciou-me ao ouvido: Andrei, por tudo o que há de mais sagrado, se um dia eu ficar velho e carcomido desse jeito, mate-me sem hesitação. A vaidade sempre foi o que mais importou para Arnash e continua sendo até hoje, 12.000 anos depois dos fatos que aqui estamos narrando. Acredito que ele, inclusive, desejava-se mais do que desejava as mulheres que conquistava. O querido amigo dos cabelos louros, quase brancos, adorava ficar se admirando no espelho. Sim, ele se amava acima de tudo. Só faltava amar ao próximo como a si mesmo, seguindo a máxima principal de evolução ligada a nós pelo Cristo planetário, por intermédio de todos os mestres espirituais da humanidade, entre eles, Antúlio, o grande avatar Atlante. Caso assim tivesse agido, ele estaria hoje em dia em elevado patamar de evolução. Entretanto, o culto ao ego é algo fascinante e pode perpetuar-se indefinidamente, caso não desejemos abandonar nossos mundos internos ilusórios. Eu apoiei a mão no ombro do amigo e falei: e estranho esse envelhecimento precoce de Gader. No mínimo, tem algo a ver com esses rituais satânicos que ele anda realizando no sagrado Templo do Sol. Se meus pais imaginassem o que está sendo realizado em seu antigo santuário sagrado, morreriam de desgosto. Arnash concordou com um gesto e sussurrou em meu ouvido: dizem que ele faz coisas piores em uma sala subterrânea, debaixo de seus aposentos. Eu concordei com Arnash, pois conhecia bem aquela sala secreta de Gader. Em seguida, Gader comunicou-nos que marcaria o combate para o final da tarde do dia seguinte. Ele ainda não tinha desafiado Atlas, mas sabia que o gigante da raça vermelha não faltaria um duelo no limite entre os dois territórios, uma espécie de muro de Berlim da extinta Atlântida, um local com barreiras energéticas que impediam o acesso de elementos não autorizados. Quando eu fazia minhas visitas ao túmulo de Evelyn, tinha que burlar essa barreira por meio de um processo de conversão das faixas vibratórias do vril que eles desconheciam. Só assim eu poderia chegar, sem despertar suspeitas, à região onde hoje em dia se encontram as Ilhas Canárias, que eram os cumes das altíssimas montanhas de Candur. Somente aquela região escapou de ficar submersa, após o afundamento de Atlântida, que foi ocasionado pelo desequilíbrio gerado pelas energias destruidoras liberadas durante a guerra. Acredito que Atlas sempre soube de minhas visitas à sepultura de Evelyn, porém não se preocupava com isso. Ele, no fundo, considerava-me como um amigo que jamais o atingiria pelas costas. Ele também sabia que meus pais estavam em exílio voluntário naquela região e que a saudade deveria corroer minha alma. Meus interesses em transpor a faixa limítrofe decididamente nada tinham a ver com a guerra. Gader encerrou a reunião, e saímos em silêncio da sala com paredes envidraçadas que dava vista para o amplo parque próximo à grande e imponente pirâmide. Sol segurou minha mão e perguntou, sussurrando em meu ouvido, demonstrando preocupação: Andrei, o que você pretende fazer amanhã? Vamos utilizar nossa força máxima nessa batalha. Eu abracei sua cintura, passei a mão em seus lindos cabelos louros e também sussurrei em seu ouvido, apoiando minha testa em sua cabeça: não sei, meu amor. Amanhã decidiremos o que fazer, mas, de forma nenhuma, utilizaremos todo o nosso poder. A guerra não pode e não deve ser resolvida amanhã. Lua se aproximou, beijou meu rosto e perguntou, enquanto acariciava a minha cabeça e a de sua irmã: como você sabe disso, meu amor? Eu suspirei e falei, em tom profético: pode parecer loucura de minha parte, mas acho que sei como tudo vai acabar. Tenho visto isso em meus sonhos mais terríveis. Sol ficou ansiosa com aquela inesperada confidência e perguntou-me, com um nó na garganta: e nós estaremos contigo nesse momento final? Eu abracei as duas lindas mulheres, que ficavam da minha altura de salto alto, e disse-lhes, em meus sonhos, vejo a grande ilha desaparecendo, em um pavoroso cataclismo.
Eu observo tudo do alto, sentado em uma espécie de trono de oricalco puro, com seus braços na forma de cabeças de leão. E vocês estão ao meu lado, sentadas ao pé do trono, Lua, com o rosto deitado sobre minha perna direita, e Sol, sobre a esquerda. Eu acaricio a cabeça de vocês, assim como Lua está fazendo conosco neste momento. Estamos com olhares tristes, mas ao mesmo tempo felizes por tudo ter acabado, enfim. E como tudo termina? Perguntou Lua, curiosa e com o senho franzido. Eu acariciei seus longos e sedosos cabelos negros e respondi, perdido em minhas recordações. A terra de Poseidon desce lentamente sob fortes estrondos e clarões do céu, submergindo nas águas do oceano. Quem não morrer vitimado pelos terremotos e pelas erupções vulcânicas perecerá pela força selvagem das águas que inundarão a grande ilha por todos os lados. Nós sofreremos, Andrei? Questionou Sol, com um aperto no peito. Respondi, sem ter certeza alguma do que falava, claro que não, meus amores. Será tudo muito breve. Nossas almas desprender-se-ão do corpo antes do golpe fatal. Mas não vamos pensar nisso agora. Vamos acompanhar a Nash e eu para traçarmos nossa estratégia na Batalha do Vril. Vocês não imaginam o que é isso. É emocionante. Elas ficaram surpresas com minha observação e começaram a pensar realmente em como seria o confronto de forças, esquecendo minhas profecias apocalípticas sobre o fim de Atlântida. Elas estavam acostumadas a usar o quinto elemento para curar e promover o bem, e não para fazer o mal. Isso as deixou apreensivas. Naquela mesma noite, Arnash, eu e eu orientamos as meninas para seguirem nossos sinais de comando e concentrarem o Vril na mesma frequência que nós, com o objetivo de obtermos unicidade na ação. Só arregalou os olhos e protestou, mas, Andrei, você está pedindo para que usemos a força do Vril inversa. Isso é algo do mal. Não podemos. Arnash deu uma risada sonora e falou, acorde, menina. Onde você acha que estamos? Aqui não é mais a Atlântida de nossos pais, e sim um maldito reino infernal. Ela se magoou com a manifestação agressiva de Arnash, que estava bebendo guaianás como um louco, em decorrência da tensão pelo combate do dia seguinte. Eu fiz um sinal para ele se aquietar e, em seguida, disse-lhes, meninas, não se preocupem. Só haverá mortes e destruição se o lado oposto não conseguir compensar as forças. As batalhas com Vril, na verdade, são como um grande jogo de xadrez. Trata-se apenas de uma inteligente movimentação de peças com o objetivo de encontrar pontos fracos no inimigo. Os sacerdotes medem forças, e ninguém de fato consegue realizar o checkmate. Fiquem tranquilas, pois ninguém morrerá. Lua, sempre pragmática, apenas arrematou. Isso se o equilíbrio sobre o Vril não for quebrado. Se isso acontecer, todos do lado vencido serão instantaneamente desintegrados. Eu olhei para ela e disse, com um olhar entristecido, sim, é verdade. Isso pode acontecer. E, se ocorrer a favor de nosso lado, eu tenho certeza de que, logo após, Gader dizimará toda a raça vermelha. O genocídio será inevitável. Sol enxugou as lágrimas e disse, mais um motivo para não participarmos dessa insanidade. Eu, então, aproximei-me dela, abracei e falei, Sol, meu amor, nós precisamos realizar isso. Nada acontecerá. Eu lhe prometo. Mas precisamos equilibrar forças para que Gader não vença, e também não perca. Atlas não pode triunfar agora. Lembre-se do sonho que relatei. O vencedor, se houver, deverá reinar ao lado de Poseidon, mas nas profundezas do mar. Eu pisquei para ela e perguntei, você compreende? Ela assentiu com o olhar, enquanto Lua acariciava os cabelos da mana e fazia um sinal afirmativo com a cabeça. Arnash percebeu que estávamos todos de acordo, ergueu a taça e fez um brinde. Se está tudo resolvido, vamos agora beber,
lembrando os bons tempos em que só tínhamos que nos preocupar com o amor das belas mulheres do reino de Poseidon. Riu, serviu-se, levantou sua taça e brindou com o amigo. Os dois se retiraram para a sacada, conversando sobre amenidades, enquanto as meninas e eu ficamos sentados no amplo sofá, em silêncio, meditando. Meus amigos também não estavam felizes com aquele mundo de dor e tristeza. Arnash nunca gostou de mortes. No fundo, era fraco para guerras. Ele só queria ser feliz de seu modo irresponsável. Eu sacudi a cabeça e disse em pensamento, quem sou eu para condená-lo? As gêmeas tinham lido meus pensamentos e apenas concordaram. Em seguida, deitaram suas cabeças em meus ombros e suspiraram. Esse era o novo mundo em que elas tinham escolhido viver por amor a mim. Eu respirei profundamente e pude sentir o cheiro adorável de seus cabelos. Agradeci, então, ao Espírito Criador por tê-las ao meu lado. Atlântida, o reino das trevas. No dia seguinte, passamos toda a manhã meditando debaixo de uma frondosa árvore, muito semelhante ao eucalipto e com propriedades energéticas miraculosas. Eu me sentei sob a árvore, recostando-me nela. Imediatamente, Lua deitou-se sobre minha coxa e ficou despetalando uma pequena rosa. Enquanto isso, Sol caminhava de um lado ao outro em busca da flor perfeita, assim como faziam as duas quando eram crianças. Eu sorri e pensei, nada mudou durante todos esses anos. Obrigado, grande espírito, por permitir que, mesmo após todas as minhas contravenções, eu possa receber a dádiva de tê-las ao meu lado. Lua percebeu meus pensamentos, ergueu-se e, olhando em meus olhos, disse-me, você estava orando, Andrei. Parece que nem tudo está perdido. Em seguida, ela sorriu e me beijou, com seus vivos olhos negros fixos nos meus. Eu brinquei com seus sedosos cabelos e disse-lhe, eu sou assim mesmo, meu bem, sempre oscilando entre a luz e as trevas. Creio que não tenho mais salvação. No entanto, tenho saudades de meus pais, Ártemis, Mestre Nasser, Kundô, de todos aqueles que nos mostraram o verdadeiro caminho. Contudo, eu sei qual é meu lugar e estou exatamente onde deveria estar. Mesmo com todos os meus conflitos, sinto-me mais em paz agora do que no passado, quando realizava grandes batalhas internas dentro do meu para me descobrir e libertar. Agora, sou o que sou. Se eu devo caminhar pela luz, primeiro tenho que aprender os passos. Sou como a águia que nasceu de pais exuberantes, que desejavam me lançar despenhadeiro abaixo para os primeiros voos. Mas não sei voar. Portanto, prefiro ficar aqui no meio do pântano, até minhas asas crescerem. Só então poderei voltar a pensar em belos voos ao lado deles. Prefiro ficar aqui, em trevas, do que tentar ser o que não sou. Ela sorriu, beijou-me novamente e respondeu, sim, Andrei, nós sabemos disso. Mano e eu também sabemos que aqui é nosso lugar, ao teu lado. Sempre soubemos disso. Sol se ajoelhou ao meu lado, passou as mãos em meus longos cabelos louros e completou, nós morreremos ao seu lado, como em seu sonho, nem que tenhamos que fazer o possível e o impossível para que isso se concretize. Lua e eu te defenderemos em todas as batalhas, assim como deve ser. Desde criança, sabemos que esse é nosso destino e não queremos fugir dele. As duas irmãs me abraçaram, e assim nós ficamos meditando por um tempo que não sei precisar. Mas para o final da tarde, fomos convidados para seguirmos em nossas naves em direção à fronteira entre os dois reinos. As meninas foram arrumar-se, enquanto eu fiquei vendo os últimos acertos com meu triângulo externo, Arnash e Ryu. Pouco depois, partimos, sendo ovacionados pelo povo comum da Atlântida Ocidental, que desejava ardentemente o fim da batalha, obviamente, com nossa vitória. Rapidamente, chegamos à região limítrofe. Gader e seus conselheiros mais próximos já estavam aguardando. Era possível notar sua impaciência com nossa demora, mas ele nada falou. Apenas fez uma cara feia e voltou-se para o campo de batalha,
que ficava sobre um grande penhasco, cortado por corredeiras agitadas que batiam suas águas contra as rochas mais abaixo. Som agitado das águas era o fundo musical para batalhar. As águas lá embaixo simbolizavam o local de sepultamento dos vencidos. Mas isso nunca aconteceria. Ou ninguém morreria ou todos os derrotados seriam instantaneamente desintegrados. Do outro lado, estavam os sacerdotes do Vril da raça vermelha. No centro do exército, Atlas e Nereu ditavam instruções aos seus guerreiros. Nestor estava mais atrás, preparando os sacerdotes menores. Era impossível não os reconhecer, mesmo à distância. Eram 3 verdadeiros gigantes, tanto pela altura como pela complexão física. Arnash torceu o nariz ao ver Nereu e disse-me, se pudéssemos matá-lo, eu dormiria mais tranquilo. Nereu desejava exterminar Arnash por este ter causado a morte de sua irmã, Ariane. Suas noites eram povoadas por pesadelos por causa disso. Nereu, além disso, havia prometido vingá-la, nem que fosse sua última ação no mundo, fato que preocupava Arnash ainda mais. Eu coloquei a mão sobre o ombro do amigo e disse-lhe, esqueça isso. Tenho certeza de que hoje todos aqui temos preocupações maiores. Atlas não permitirá que Nereu coloque tudo a perder apenas para realizar vinganças pessoais. Sem mais demora, fomos nos posicionando em nossos devidos postos, na escarpa do penhasco. As gêmeas tomaram posição junto a mim, Arnash e Ryu ficaram um pouco mais atrás de cada uma delas, dando-lhes cobertura. Isso logo chamou a atenção de Atlas, que se demonstrou preocupado. O gigante me mirou firme nos olhos e percebeu minha expressão sempre pouco hostil com relação a ele. Eu esbocei um sorriso simpático, que ele não conseguiu interpretar claramente, mas terminou por ficar mais tranquilo. O grande Atlas gostava de desafios, mesmo se estivesse em desvantagem. Nunca vã expressão de medo em seu rosto, nem mesmo em suas encarnações futuras como Faraó Amenés, durante a unificação do Alto e Baixo Egito, como Moisés, o libertador de Israel, e como Maomé, o grande profeta do Islã. Ficamos todos em silêncio, concentrando-nos para batalhar. Aproveitei para observar os trajes dos sacerdotes da raça vermelha. Eram mais rústicos, a maioria da cor marrom, e não eram compostos por capa. Parecia roupa de couro de urso, típica dos camponeses. Atlas tinha orgulho da origem campestre dos vermelhos. Eu gostava disso nele. Sempre teve personalidade. A pele vermelha de nossos inimigos pouco destacava o traje marrom que vestiam, enquanto nossa cutis branca apresentava um grande contraste com nossas roupas negras. Apenas Lua não se sobressaía nesse aspecto, por causa do tom moreno de sua pele. A força dos ventos levantava nossas capas, destacando o fundo escarlate da parte interna, representando uma cena que lembraria, nos dias atuais, uma guerra entre elegantes vampiros e viris camponeses, mas ambos com poderes semelhantes. Gader e Atlas ficaram no centro de seus exércitos, um em cada lado do penhasco, aguardando o início da batalha. Pouco a pouco, os sacerdotes foram concentrando a energia viva em suas mãos e, depois, direcionaram-na aos rivais, no outro lado do penhasco. Como acontece em uma intrincada central de rede elétrica, quando algum dos sacerdotes não conseguia suportar a intensidade da força que estava mantendo, era socorrido pelos demais, estabelecendo o famoso equilíbrio da balança do Vril, que mantinha a guerra indefinida por mais de 2 décadas. Em Gader e Atlas essa profusão de energia Vril se demonstrava fortíssima. Atlas nitidamente nunca tinha demonstrado todo o seu potencial. Já nosso líder geralmente era socorrido, principalmente por seus fiéis conselheiros, Galeato e Pantauer, que conseguiam compensar o ataque, equilibrando as forças. Naquela tarde, Nereu e Nestor resolveram concentrar as forças em nosso grupo,
tentando prever qual era o potencial daquelas duas lindas e delicadas gêmeas que pareciam ser desqualificadas para a luta. Claro que Nereu também não perderia a oportunidade de atuar diretamente em cima de Anashi, seu desafeto de longa data. Entretanto, rapidamente ali também estabelecemos o equilíbrio, mantendo as forças do ataque rival neutralizadas, sem a necessidade de grande esforço. Percebi que Atlas observava nosso desempenho com curiosidade e, ao observar que estávamos muito tranquilos, orientou alguns dos sacerdotes que o apoiavam para atacar nosso flanco, porém isso pouco mudou a situação. Continuávamos incólumes, sem demonstrar abatimento nenhum. As gêmeas começaram a batalha um tanto inseguras, mas não demorou muito para se soltarem e mostrarem todo o seu extraordinário poder com o quinto elemento, que eu já conhecia de antemão. Eu havia sido instrutor delas quando eram apenas crianças e tinha lhes ensinado todos os mistérios daquela fascinante energia na densa dimensão primitiva, durante meu exílio voluntário ao lado de Aveline. Isso era algo semelhante a treinar cavalos de corrida no pesado e quente solo arenoso do deserto do Saara. Tornam-se imbatíveis. Anashi sorriu e disse-me, com satisfação, Andrei, jamais imaginei que o poder das gêmeas com energia inversa fosse tão grande. O que você acha de estabelecermos força máxima? Eu fiz um sinal negativo para ele e também para Ryu e disse-lhes, não, vamos analisar Atlas. Sempre quis saber até onde vai sua força com o Vril. Talvez hoje seja o dia de obtermos essa resposta. Passado algum tempo em que as correntes do Vril pouco se alteraram, ficou evidente que Gader estava dando tudo de si. As dezenas de outros sacerdotes de ambos os lados também pareciam estar em seu limite. Então, eu disse para meu triângulo interno, que eram Sol e Lua, meninas, concentrem suas forças em Atlas. E, quase ao mesmo tempo, falei para meu triângulo externo, Anashi e Ryu, amigos, segurem Nereu e Mestor. Estamos saindo. Anashi mal teve tempo de me xingar, pois teve de dar tudo de si para não ser fuzilado pelos inimigos. Ele só pôde gritar, Andrei, seu louco maldito. Naquele instante, eu reduzi drasticamente meu apoio aos amigos e concentrei com as gêmeas nossa energia Vril sobre Atlas. Finalmente, o que eu esperava aconteceu. Ele teve que dar tudo de si para suportar nosso ataque em conjunto com a equipe de Gader. Atlas urrou como um urso sendo abatido para suportar a intensidade do Vril sobre ele. E Gader, já completamente exausto, sorriu com a vitória que parecia iminente. Grande líder da raça vermelha olhou para mim e para as gêmeas e percebeu que eu também estava quase em meu limite, mas elas ainda estavam tranquilas, praticamente sem esboçar nenhuma reação de exaustão. Atlas não teria como reagir a mais um movimento de nossa parte. Estávamos muito próximos do checkmate esperado entre os dois lados havia tanto tempo. Ele respirou fundo e ficou me olhando com altivez, aguardando o golpe final de seu algoz. Gader só não gargalhava de alegria para não perder a concentração naquele terrível e intenso equilíbrio de forças. Qualquer vacilo ressuscitaria as forças do oponente. Depois de alguns minutos mantendo aquela exaustiva queda de braço, eu pisquei para Atlas e sinalizei para as gêmeas regredirem gradualmente a intensidade do Vril. Assim, pouco a pouco, todos os sacerdotes, completamente exaustos, terminaram fazendo o mesmo, desativando aquela intrincada cadeia de energias que havia se estabelecido sobre o penhasco. O característico som do Vril, que parecia ter vida própria e era sempre misterioso, finalmente se aquietou, e voltamos a ouvir o barulho dos choques das águas contra as rochas, nas corredeiras abaixo. Em seguida, ficamos todos nos olhando, no mais absoluto silêncio. Atlas abaixou a cabeça. Ele sabia que tinha perdido aquela batalha, mas, por um motivo que não saberia explicar, ele e seu exército ainda estavam vivos. Gader espumava de ódio, irritadíssimo por eu ter deixado passar aquela oportunidade. Na verdade, meu recado era claro, comigo e com as gêmeas,
Ele poderia vencer Atlas, mas, se eu fosse eliminado, as gêmeas se voltariam contra ele, e Atlas reinaria sobre todo o continente. Ainda mais que Lu era da raça vermelha e facilmente aliar-se ao inimigo. Gadeira ameaçou dirigir-se à minha direção para humilhar-me, provavelmente, com uma bofetada. Eu apenas ergui a mão, segurei-o com o poder do Vril e disse-lhe, usando linguagem telepática, para evitar um clima maior de constrangimento: não se atreva ou você poderá ter um desfecho ainda pior para a batalha de hoje. Ele recuou com um olhar ferino, amaldiçoando-me com todas as suas forças. Nós 5 entramos, então, em nossa nave e voltamos para a capital. Ao se jogar em seu assento, completamente exausto, Arnash falou-me: Andrei, você sempre nos colocando em situação de risco. Ainda bem que agora temos as meninas para nos proteger. Todos nós começamos a rir com aquela afirmação inusitada de Arnash. As delicadas gêmeas é que deveriam nos defender. A encantadora morena sorriu e disse-nos, em tom de brincadeira: é bom vocês se comportarem, pois, agora, estão em nossas mãos. Vamos para casa, porque, pode não parecer, mas nós duas estamos exaustas com essa batalha. Contudo, não imaginei que seria tão divertido. Sol apenas deitou a cabeça sobre o ombro da irmã e acordou com um gesto silencioso. Ryu acionou os comandos, e decolamos rumo à capital da Atlântida Ocidental. Lá embaixo, vimos todos os sacerdotes se retirando lentamente do palco da batalha. Um novo equilíbrio de forças agora havia se formado. Nosso poder aumentara. Dessa forma, poderíamos nos sentir mais seguros, porém nem tanto assim. Gadeira era um lunático incoerente. Além disso, trabalhar no lado das sombras sempre é algo imprevisível, um constante risco. Jamais podemos fazer previsões de longo prazo. Tudo pode acontecer. No lado das trevas, vive-se no fio da navalha, balançando sobre o abismo. O poder cobiçado no dia seguinte, despertei de um sono profundo bem tarde, perto do meio-dia. A cabeça de Lua repousava sobre meu peito. Ela estava dormindo pesadamente, e sua respiração ressonava. Sol, apesar do horário, estava deitada em direção aos pés da cama, com a cabeça sobre minhas pernas. Com o pé direito, acariciava delicadamente meu rosto e cabelos. Eu olhei para ela e observei seus vivos olhos verdes bem abertos, vigiando meu repouso com uma expressão de imenso amor. Ao perceber que eu havia acordado, ela sorriu de forma travessa. Eu retribuí o gesto e, ainda meio sonolento, perguntei: você, dormindo até essa hora? Ela bocejou e respondeu com sua voz suave, enquanto eu acariciava e beijava suas pernas: ontem foi um dia muito desgastante. Acordei faz poucos minutos. Em seguida, ela esticou o braço e fez cócegas nos pés de Lua, que acordou mal-humorado e com os olhos pequeninos. Resmungando, a morena olhou para a janela e depois colocou o travesseiro sobre a cabeça. Sol sorriu, divertindo-se com a rabugice da irmã, e perguntou: cedo ainda, maninha? Vá tocar sua harpa, Sol. Deixe-me dormir. A loura, então, pulou para nosso meio e abraçou a irmã, enchendo-a de beijos, até acordá-la. Em seguida, disse-nos: vamos levantar. Hoje o dia está tão bonito. Eu quero passear no lago, aos pés da colina do sol. Enquanto as duas discutiam se levantariam ou não, caminhei até a piscina, dentro do amplo apartamento, e mergulhei para alongar-me em suas águas cristalinas e climatizadas. Em seguida, nadei por um tempo que não sei precisar. Um movimento rotineiro e constante, imerso na água e desligado do mundo, sempre me foi uma salutar forma de meditação, a qual serenava meus infinitos processos mentais. Era uma forma de acalmar minha mente, meus pensamentos. Entretanto, era necessário pensar nos próximos passos. A atitude deliberada de evitar o fim da guerra certamente traria consequências perigosas para nosso grupo,
sempre indiferente à cúpula do poder estabelecida por Gader. Todos nós sabíamos que Atlas era mais poderoso que Gader. Somente o que sustentava nossa vantagem era o fato de termos um número maior de sacerdotes do Vril e de pessoas mais capazes. Tirando Nereu e Mistor, o restante da equipe da raça vermelha era bem limitado. Certamente, Gader não nos perdoaria por ter perdido aquela chance única de vencer o confronto, fato que o tornaria líder absoluto do continente atlântico. Eu sabia muito bem como funcionava sua cabeça. Gader, a partir daquele momento, passaria a nos ver como uma ameaça real, pois, se trocássemos de lado na batalha, ele estaria definitivamente perdido. E, para ele, esse fato acontecer não parecia algo tão improvável, já que raríssimas vezes nós havíamos dado mostras de fidelidade à nossa raça ou à causa que ele abraçara como algo sagrado. Éramos completamente indiferentes, verdadeiros mercenários. Lutávamos somente por interesse, jamais por idealismo. Na verdade, eu havia sepultado meus ideais junto aos restos mortais de Eveline, nas montanhas de Kandur. A partir daquele momento, passei a não acreditar em mais nada. Tudo pelo que eu lutara durante toda a minha vida havia sido em vão. Eu me achava um ingênuo iludido por Deus e não permitiria que isso viesse a acontecer novamente. Aliei-me a Gader apenas por conveniência e interesse. Lutar ao lado de Atlas seria um tanto estranho, apesar de vê-lo com bons olhos. Eu nutria pelo gigante vermelho grande simpatia. Atlas era um homem honrado, alguém em que se poderia confiar, já Gader era dissimulado e traiçoeiro. Apesar de ter me sintonizado com o lado negro, sempre valorizei o caráter das pessoas, e isso Atlas tinha de sobra. Alguns têm uma visão equivocada do lado negro. As altas cúpulas, principalmente do grupo dos magos negros atlantes, sempre foram honradas. Executavam atitudes anticrísticas, é verdade, mas porque estavam convictos de seus pontos de vista. Não faziam o mal apenas por malandragem ou cupidez, de forma irresponsável, salvo raras exceções. Eles acreditavam estarem exercendo um cargo divino, de justiceiros implacáveis do Altíssimo, com o objetivo de estimular o processo evolutivo das almas que se encontravam em frequências mais baixas e que precisavam da dor para serem despertadas. As almas primárias possuem o mau hábito de estacionar em seu processo evolutivo, passando séculos sem manifestar esforço nenhum na fundamental tarefa de melhorar-se. Eis a finalidade da vida, evoluir em todos os aspectos. Nós, os magos negros atlantes, por séculos, realizamos esse instigante trabalho que visava impulsionar as almas recalcitrantes, por meios dolorosos, sim, mas com o fim de que atingissem seu objetivo. É curioso analisar que Atlas, um terrível mago negro atlante, reencarnaria milênios depois desses fatos que estamos narrando como Moisés, o profeta do Deus único, e, posteriormente, como Maomé, traçando o roteiro pelo qual bilhões de almas evoluíram, no decorrer dos últimos 3 milênios. Como já falamos anteriormente, a mensagem divina desse grande espírito, com base na retidão moral, aliada a um sistema de punição divina sobre aqueles que se rebelassem contra ela, foi necessária, em razão da baixa evolução espiritual de nossa humanidade. A própria mensagem amorosa de Jesus e até mesmo de Akhenaton, ainda antes, só poderá ser realmente compreendida na nova era que está se iniciando no atual período. Atlas, apesar de imperfeito, era o espírito adequado para instruir uma humanidade ainda vacilante. Pode parecer irônico, mas grande parcela da humanidade, mesmo aqueles que atingiram um patamar superior de evolução, ainda não compreendeu plenamente o que essa misteriosa virtude, que chamamos de amor é, sem dúvida nenhuma, a mais próxima designação do Espírito Criador que podemos compreender. Enquanto isso, Gader, o rival de Atlas, permaneceu durante todo esse período como um dos mais poderosos regentes das trevas no astral, jamais se permitindo novas experiências no mundo físico,
para realizar a inevitável caminhada em direção à luz. Deus, em sua infinita sabedoria, respeita o ritmo de cada um de seus filhos e, ao mesmo tempo, utiliza-os como instrumentos para promover a evolução dos mundos nos quais estamos inseridos. Talvez o Criador tivesse planos especiais para todos nós. Sua mente suprema jamais descansa ou esquece-se de algo. Decididamente, devemos modificar nossa compreensão sobre o lado das trevas. São apenas nossos irmãos inseridos momentaneamente em outro cenário evolutivo. Ninguém sofre a ação deles sem ter que passar por essa experiência. E uma questão de alimentar padrões de comportamento que nos levam a isto, estabelecer sintonia. O mal jamais atinge os inocentes. Quando a dor e o sofrimento atingem nossas vidas, é porque despertamos essas energias por meio de ações negativas praticadas nesta ou em outras vidas. Reflita sobre isso, realizando uma sincera análise dos fatos, e perceberá a verdade nessas palavras. Inclusive, muitas vezes, somos protegidos por espíritos das sombras, que evitam ataques dos quais não somos merecedores. Eles cumprem a lei, pois seguem a orientação da máxima de ação e reação, de forma implacável, sem misericórdia. Como já foi dito, os verdadeiros senhores das sombras são justiceiros. Eles não realizam o mal gratuitamente e, de certa forma, tomam os seus servidores do Espírito Criador, mesmo que alguns não aceitem essa designação, por causa da imensa chaga que ainda abriga em seus corações envoltos em escuridão. Abaixo deles, uma legião de espíritos os serve, subordinada por uma intrincada escala hierárquica. Obviamente, espíritos primários, carregados de ódio e rancor, terminam desrespeitando esses princípios e agem por conta própria, contrariando seus superiores, mas, tão logo são descobertos, recebem a devida punição de seus maiorais. Nesses casos, os espíritos de luz muitas vezes entram em contato com os guardiões das trevas, para que estes tomem as devidas providências, neutralizando a ação indevida. O karma de cada um deve ser respeitado. Voltamos a repetir, ninguém colhe aquilo que não plantou. A cada abraçada que o dava nas águas cristalinas, refletia sobre diversas coisas, com o olhar vidrado no refinado revestimento do piso da piscina. Sem dúvida nenhuma, o fator que me levara a ficar ao lado de Gader foi a profunda atração pelo estilo de vida luxuoso da capital da raça branca. Atlas era como o líder mongol Genghis Khan. Ele adorava viver em barracas militares, acompanhando as batalhas de perto e tornando-se um mito vivo aos olhos de seus comandados. Se ria assim também durante sua encarnação como faraó Amenés, durante a unificação do Alto e Baixo Egito, no ano antes de Cristo, quando tive a honra de lutar ao seu lado e também ser discípulo de Thoth, a mais notável encarnação de Hermes Trismegisto. Gader era mais refinado e gostava de luxo. Acompanhava tudo do conforto de seu escritório, nos prédios luxuosos, à margem da praia, sempre cercado pelo que havia de mais belo na antiga capital de Atlântida. Além disso tudo, meus amigos, com os quais estabeleci um pacto de fidelidade mútua, também apreciavam esse conforto. Eles jamais defenderiam os vermelhos. Assim, fui me conformando em ficar ao lado de um líder que não respeitava e muito menos admirava. Era tão somente um jogo de conveniências, como muitos outros a que me submeti. Tínhamos o poder sobre o quinto elemento nas mãos. Podíamos decidir onde e como viver. Uma prova disso foi a reação de Gader quando conheceu os gêmeos. Ele estendeu imediatamente um tapete vermelho sob seus lindos pés, oferecendo tudo o que desejassem para que ficassem ao seu lado na batalha. Ser um sacerdote do Vril era ganhar a sorte grande, pois o mundo estaria sempre aos seus pés. Entretanto, o preço a pagar, no que se refere à paz de espírito, era muito alto. Depois de nadar por um longo tempo, levantei a cabeça e vi as duas gêmeas, já prontas para o passeio e me aguardando, sem demonstrar pressa nenhuma.
Elas conversavam animadas sobre assuntos triviais. Eu saltei para fora da água e me enxuguei, enquanto as admirava, sempre radiosas, envolvendo-me em maravilhoso bem-estar, com seus olhares perigosamente sedutores. Naquela tarde, dedicamo-nos somente a passear, sem compromisso nenhum, apenas apreciando a beleza dos pássaros e da natureza como um todo, que, naquela época do ano, estava exuberante, apesar do clima cada dia mais imprevisível e hostil na grande ilha. Algumas horas depois, começamos a conversar sobre os bons tempos, quando realizávamos passeios semelhantes pelas montanhas de Candur, época em que elas eram apenas crianças. Não demorou muito para decidirmos viajar até lá. No fundo, nós três gostaríamos de rever pessoas especiais, mas nada falamos a respeito disso. Em poucos minutos, embarcamos em uma nave e partimos para nosso destino. Chegando lá, aproximamo-nos da região limítrofe, onde ficava a entrada para a colônia Atlante fundada por nossos mentores. Ninguém apareceu, mas isso não diminuiu nossa felicidade por estarmos em um local tão tranquilo e acolhedor. Que estranho comportamento era esse que nos mantinha entre duas vibrações, luz e treva? Não saberia dizer. Em alguns momentos, éramos seres terríveis, em outros, vibrávamos amor em seu mais amplo espectro, principalmente as meninas, que eram adoráveis, atenciosas e simpáticas com todos. Entretanto, não podiam ser provocadas que desencadeavam um poder destruidor que chegava a me arrepiar. Será que somos mesmo seres criados iguais por Deus, à sua imagem e semelhança, porém simples e ignorantes? Será que somente nossas experiências e escolhas da vida diferenciam nossos comportamentos ou alguns possuem dentro de si dilemas internos que outros naturalmente não experimentarão jamais? Não, certamente não. Deus é a justiça suprema. Ele jamais geraria filhos diferentes. Fomos todos criados iguais, e nossas experiências, escolhas e decisões, com o passar dos séculos, levaram-nos a sermos quem somos hoje. Todos nós temos a mesma capacidade de amar e odiar dentro de nossos corações. O que nos diferencia é somente a decisão de seguir por este ou aquele caminho. Tudo é uma questão de escolha. Sun e Lua brincavam com os animais íntios do campo e abraçavam as árvores, como faziam no passado, parecendo apenas duas crianças ingênuas, bem ao contrário daquelas terríveis e sedutoras mulheres, que, no dia anterior, vestiram os trajes negros dos sacerdotes do Vril e colocaram o poderoso Atlas praticamente aos seus pés, com seu espantoso domínio sobre o quinto elemento. Com um olhar doce, só acariciava um pequeno gato do mato que surgira em meio às árvores, enquanto Lua atraía os pássaros com seu canto sereno e hipnótico. Eu estava perdido em meus pensamentos, inebriado com a cena de minhas belas mulheres divertindo-se em meio à natureza, quando senti uma aproximação estranha, que vinha de uma região mais fechada da mata. Não precisei de mais do que 5 segundos para perceber quem era. Atlas abriu passagem e colocou-se à minha frente, sem dar-me tempo para qualquer reação. Ele me olhou profundamente nos olhos, de cima para baixo, e isso que eu tinha 2 metros de altura. O grande líder da raça vermelha deveria medir 30 centímetros a mais que eu. Apesar de sua aparição repentina, não me intimidei, porém, pela primeira vez, desde que Evelyn havia morrido, fiquei receoso. Temi pela segurança das meninas. Isso, caro leitor, é o que de pior pode acontecer a um mago negro. Temer por si ou por alguém leva-nos a um perigoso estado de fragilidade, em um mundo em que os fracos não sobrevivem, pois ficam reféns do sentimento de amor e não conseguem mobilizar suas energias em toda a sua potencialidade para a prática do mal. Talvez por isso eu jamais tenha visto uma mãe devotada tornar-se sacerdotisa das trevas. Não pode haver vínculos sentimentais nessa seara. Atlas percebeu minha angústia e sorriu. Em seguida, disse-me, com um olhar astuto: sim, Andrei, isso é uma falha que pode te custar muito caro.
Sua sorte é que elas são muito poderosas e, juntos, será muito difícil vencê-los. Mas essa não é minha intenção aqui. Eu dei um passo para trás, com o intuito de sair de sua sombra ameaçadora, e falei-lhe: e o que você deseja? A batalha deve ser travada sempre no penhasco. Foi isso que você e Gadeira acertaram, desde o início dos combates, faz anos. Ele fez um sinal afirmativo e respondeu: sim, você sabe que sou um homem de palavra. Não estou aqui para desafiá-lo a aproveitar o momento para uma emboscada. Eu sei que você visita a sepultura de sua falecida esposa com frequência, e nunca intervim. Respeito seu sentimento. Além disso, homens de verdade não atacam pelas costas. Atlas sentou-se, então, em uma grande pedra, relaxando por alguns instantes. Sua postura não parecia mais tão ameaçadora, e isso me tranquilizou. Em seguida, ele voltou a falar, com serenidade, quase como um amigo: hoje estou aqui apenas para agradecê-lo, a você e as belas gêmeas. Naquele instante, Sun e Lua perceberam a presença de Atlas e correram em nossa direção, como duas tigresas, prontas para um ataque, mas eu lhes dei um sinal para que elas ficassem apenas em alerta. Ele sorriu e falou: calma, meninas. Ontem, já pude perceber o poder de vocês três unidos. Não estou aqui para um confronto. Elas se tranquilizaram, mas ficaram o tempo todo trocando olhares, preocupadas comigo e inseguras a respeito das intenções de Atlas. Eu, então, disse-lhe: não tem por que agradecer, Atlas. Na verdade, não seremos nós quem decidirá o final dessa batalha. Você sabe que ela se consolidará mais adiante, durante o grande cataclismo. Ele me olhou com ironia e falou, fazendo um gesto de desdém com as mãos: você continua acreditando nessas tolices, Andrei? Sem me afetar, eu respondi. Sendo filho de quem sou, não poderia ser diferente. Ele concordou com uma expressão serena e verdadeira. Depois completou: mesmo assim, eu gostaria de agradecer-lhes. Tenho consciência de que eu e meus sacerdotes teríamos sido aniquilados, caso vocês desejassem. Depois, ele ficou nos observando de forma enigmática e prosseguiu: eu gostaria de saber por que vocês não me mataram. Imediatamente, respondi-lhe, sem pensar: já lhe falei, Atlas. Simplesmente porque ainda não chegou o momento de essa guerra ter um fim. Ele sacudiu a cabeça, irritado com minhas crenças, e disse: não. Tem algo mais que isso. Você me tem como um irmão, acredita em nossa causa e não consegue apoiar Gadeira. Você é um estranho naquele ninho. Ele, então, abraçou-me com seus braços de aço e completou: venha para meu lado da batalha, Andrei. Você e as meninas. Juntos, nós governaremos todo o continente. Pode trazer a Nashiryu também. Dou-lhe minha palavra de que Nereu perdoará pela tragédia do passado. Eu sorri e disse-lhe, com uma expressão mista de amargura e deboche: em um passado não muito distante, eu só queria ser um camponês no mundo primitivo, ao lado de Eveline, mas vocês não permitiram. Atlas suspirou profundamente e falou, procurando demonstrar sinceridade: você sabe que não tenho nada a ver com isso. A morte de Eveline foi a armação de Gadeira. Você precisa confiar em mim. Eu cerrei os punhos e gritei, enraivecido, mostrando-lhe minha outra face: e você, Atlas, confia em mim? Ele sorriu e falou, divertindo-se com minha revolta: já confiei em quem não deveria confiar e também já desconfiei de quem não deveria. Às vezes, nossa intuição nos prega peças. É melhor deixarmos essas escolhas ao sabor do tempo, mas sempre mantendo os olhos bem abertos. Eu concordei com um gesto e disse-lhe, procurando controlar minha impulsividade: sabe o ensinamento? Vou pensar sobre isso. Atlas levantou-se e exclamou, agora em tom mais incisivo: não posso lhe dar esse tempo. Você montou uma estrutura de poder que coloca meus planos em risco. E, olhando profundamente em meus olhos,
Arrematou com severidade. Decida agora. Não ficaremos de seu lado, Atlas. Desista. A única coisa que posso dizer-lhe agora é que não utilizaremos nosso poder para destruí-lo. Ele, então, ergueu a mão e manipulou o vril de forma rápida e precisa, anulando Lua e aprisionando-o em uma bolha fluídica. Em seguida, trouxe-a para seu lado e sentenciou: não posso permitir que esse triângulo de forças se mantenha unido, ainda mais com o apoio incondicional de Anashi Ryu. Vou levar Lua comigo, pois ela é de nossa raça. Assim, ficará melhor em meus domínios. Lua soltou um gemido sofrido, tentando livrar-se, enquanto Sol e eu reagimos contra a ação de Atlas. Em pouco mais de 30 segundos, o equilíbrio de forças se estabeleceu, e o gigante vermelho gargalhou, dizendo: desculpe, Andrei, mas, sem uma das gêmeas, você não pode comigo. Agradeça por eu não destruí-los. Como sou um homem de palavra, não darei um desfecho a esse duelo aqui, fora da região do penhasco e sem aviso prévio. Eu intensifiquei minha ação com Vril, apoiado por Sol, que estava muito angustiada com a possibilidade da perda da irmã, e disse-lhe: liberte Lua, Atlas. Não te deixaremos partir com ela. Morreremos por ela. O gigante vermelho não nos deu atenção e começou a se distanciar, conduzindo Lua aprisionada, sem esboçar nenhuma reação de cansaço com o nosso forte ataque, e falou: não insistam. Vocês não têm como desarmar minha ação. So gritou, desesperada, ao ver a irmã sendo sequestrada por Atlas, enquanto eu tentava reagir com todas as forças que estavam ao meu alcance. Parecia que tudo estava perdido, mas o inesperado aconteceu. O portal dimensional da colônia de Kandur se abriu, assombrando Atlas. De dentro dele, saíram Artemis, Christie, Atonis, Nasser e Kundo, os grandes mestres atlantes da Era de Ouro. So e eu caímos de joelhos e cessamos a queda de braço com Atlas, utilizando o Vril. Estávamos exaustos e impotentes para continuar lutando. Artemis, então, falou de forma serena e autoritária para Atlas: grande guerreiro, não nos force a utilizarmos nosso poder para libertar Lua. Não permitiremos que a tome uma prisioneira. Atlas sentiu-se contrariado, mas não teve alternativa. Ele sabia que somente o poder de Artemis já seria suficiente para neutralizá-lo, que dirá o de todos os mestres juntos. Eles não eram guerreiros, mas ele percebeu um brilho de indignação nos olhos da grande Artemis. Atlas libertou Lua, que correu para nossos braços. Ele ainda me disse, antes de partir: Andrei, se Gader vencer essa batalha, ele dizimará todo o meu povo. Você será o responsável por isso. Eu afastei Lua de meus braços, entregando a irmã, e falei ao mago: pois então tenha minha palavra de que isso jamais acontecerá. Caso Gader vença, eu mesmo o matarei com minhas próprias mãos, mesmo que custe minha vida. Ele riu, ridicularizando minha capacidade para tal feito, e disse: não seja ingênuo, você não pode contra Gader, Pantauer e Galeato. Eu não me abalei com aquela afirmação e completei: você tem minha palavra. Desista de nos separar. Você só levará a Lua matando-me. Ele olhou para os mestres e percebeu que não conseguiria levá-la de forma nenhuma. Em seguida, girou sobre os calcanhares e partiu. Sua e Lua correram para os braços de nossas mães queridas e choraram. Naquele instante, ajoelhei-me diante de todos eles, como um morcego ferido envolto em minhas vestes negras. Fiquei olhando para o chão, como faz um filho com medo da severa repreensão dos pais. Atonis se aproximou com passos lentos e se ajoelhou diante de mim. Eu pude perceber a luz que projetava de seu peito, quando ele levantou meu rosto com sua mão abençoada e perguntou: meu filho amado, no que você se transformou? Suas amáveis palavras repercutiram no íntimo de minha alma, e eu senti como se um punhal incandescente tivesse atravessado minha consciência, sempre tão pesada. Gritei: então,
de forma desesperada, externando minha dor. O amorável sacerdote do sul me abraçou e disse-me, ao pé do ouvido, sem se incomodar com as energias negativas que vibravam em todo o meu ser: chore, meu filho. Perceba-se integralmente e tome consciência daquilo que se tomou. As gêmeas observavam, angustiadas, os tremores que tomavam conta de meu corpo, enquanto eu chorava convulsivamente nos braços de meu pai. Não sei por quanto tempo fiquei naquele transe, mas foi o suficiente para me provocar profundas reflexões. Passado algum tempo, a Tommy se ergueu e me deixou ali, de joelhos, no límpido gramado das montanhas e falou: não vou pedir para que negue aquilo que se tomou. As mudanças na alma não se operam dessa forma, elas demandam tempo. Somente o tempo pode transformar o ódio, a mágoa e o desejo de vingança na mais pura manifestação do amor. Agora siga seu destino, levando consigo nossas filhas queridas que abriram mão do paraíso para ficarem ao seu lado. Por muito amarem-no, elas deixaram a confortável trilha da paz, para viverem ao teu lado os desastrosos momentos que assolarão a ilha de Poseidon em breves anos. Sol e lua se aproximaram e Meguera, quase em estado de reverência diante dos mestres. Meu corpo estava exausto, mas não era da luta contra Atlas, e sim do estresse emocional que vivera nos braços de meu querido pai. Talvez a força dele residisse principalmente em seu estado de espírito absolutamente harmonizado. Ele se manteve sereno diante dessa situação extrema de ver o filho chafurdado entre vós. Mesmo assim, teve uma palavra de amor e esperança para dar-me. A grandeza do amor desarma-nos. Assim sempre foi e assim sempre será, pois o amor é a chave que possui o segredo capaz de abrir todos os corações, até mesmo os mais empedernidos. Sob o olhar complacente dos mestres, despedimos-nos, de cabeças baixas, e, assim, caminhamos lentamente em direção à nossa nave. Artemis aproveitou aquele momento de silêncio e reflexão para dizer-nos: meus filhos, mantenham todo o cuidado. O poder que vocês possuem, unidos, será cobiçado por Gadir e Atlas até o último momento. E, realizando a saudação sagrada dos autênticos Atlantes da época de ouro, eles disseram-nos: e que a paz do Espírito Criador esteja com vocês. Nós compreendemos a mensagem da Grande Mãe e fizemos um sinal afirmativo com nossas cabeças. Em seguida, partimos de volta para a capital do caos, mas com nossos corações divididos entre dois mundos, o reino do ódio, da guerra e da morte contra o da paz, do amor e da sabedoria que só encontramos no caminho da luz. Relações tensas. A experiência vivida ao lado das gêmeas nas montanhas de Kandur me deixou profundamente reflexivo nos dias seguintes. Rever meus pais e a querida mentora Artemis havia mexido com meus sentimentos mais profundos. Em alguns momentos, eu me surpreendia pensativo e com os olhos úmidos. A respiração ficava opressa, e eu precisava revigorar-me com o ar puro da noite. Sol e lua perceberam esse meu novo estado de espírito e mantiveram-se em silêncio, aguardando que eu tomasse alguma atitude. No fundo, elas desejavam que eu abandonasse tudo e voltasse para Kandur, sem as roupas negras, desligando-me daquele caminho sombrio. Mas a lógica nem sempre parece trabalhar ao nosso favor. Mesmo que tudo indicasse que essa era a decisão mais sábia, não dependia somente de uma resolução consciente. Eu sabia que voltar para o caminho da luz implicava uma decisão verdadeira e de coração. Em alguns momentos, até questionei as gêmeas